né, é menor ou igual a de 12, porque senão ela vai queimar. Então, eu sei que tem que passar exatamente, ó, como eu sei o valor da tensão que precisa passar aqui para ela não queimar, e eu sei o valor da resistência, eu aplicando a primeira lei de Ohm, eu peguei aqui, ó, isolei, né, passei o resistor para lá, aqui, aí ficou corrente da lâmpada, igual a tensão aplicada na lâmpada de 12, dividido pela resistência dela, que já foi dada aqui no exercício de 6. Então, eu preciso de uma corrente de 2 amperes nesse circuito para que, né, a lâmpada não queime. Agora, a outra parte aí é eu achar qual que é o valor dessa bendita resistência, né, de forma que a corrente de 2 amperes passe aqui, né, para que eu não queime a lâmpada. Então, aqui, ó, Pessoal, sem mais demoras aí, que a gente tava com uns problemas técnicos, tá? Mas conseguimos aí resolver por parte. Vou fazer um exemplo aqui para você. E aí aqui, ó. De tensão aqui, ó. E eu tenho um resistor, só um resistor. Nós temos aqui a parte de desenvolvimento das atividades, certo? E aí no desenvolvimento das atividades aqui, ó, nós temos aqui o professor Alan vai estar acompanhando tanto a parte do desenvolvimento das atividades, como passando parte do conteúdo para vocês. Então aqui, ó, tá demonstrando para vocês aqui, ó. Segundo os princípios lá de Euclides, né? Uma sentença aí, ela pode ser considerada. Nós vamos verificar aqui agora o... verdadeira ou falsa. Deixa eu ver, a gente tá com problema técnico, às vezes o aluno mandou mensagem aqui. Daí você concorda que aqui é o valor. Enviou a tarefa, né? Tá acompanhando. E do outro lado da equação, né, é o valor da tensão do resistor. Então, beleza. Então aqui, pessoal, ó, acompanhando as atividades, repetindo, nós estamos aí com projetos eletroindustriais. E aí, acompanhando as atividades aqui, nós tivemos o workshop, né? Agora eu vou verificar como é que está o andamento das atividades. Nós temos aqui o envio da atividade 1 e 2. Até o presente momento, ninguém enviou. Envio da atividade 2. E envio da atividade 3. Aí até o presente momento ninguém enviou. O professor Alan está aguardando aí que vocês enviem as atividades para realizar a correção. Neste caso, pessoal, ó, você termina dia 20/9, mas não vamos deixar para o último momento para enviar a atividade. Se programe para enviar as atividades. É a atividade 1, 2, SAP 2, SAP 3. De projetos elétricos industriais. E aí, pessoal, aqui, como resta um pouquinho da aula aqui, abrindo para vocês aqui, rapidamente, a aula que o professor Alan preparou para vocês aqui, ó.
A tensão da lâmpada aqui, a gente já sabe, né? Que é o quê? 12 volts. A corrente no resistor, a gente até já sabe, né? Que é 2, o que é 2 amperes. Então, no caso de projetos elétricos industriais, a gente vai ter que fazer um projeto elétrico de uma pequena subestação, tá? Que é levantar as informações sobre o local, identificar a necessidade elétrica do projeto, desenhar um projeto, calcular as cargas, elaborar os documentos, tipos de plantas elétricas. Então, aqui está pedindo para ter um orçamento que deverá englobar todos os documentos e atividades necessários para elaborar um projeto executivo de distribuição envolvendo força, iluminação, aterramento e SPDA de uma subestação. SPDA é o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Esse projeto vai ser um projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte. Então, vamos fazer um orçamento completo de uma subestação de pequeno porte. Subestação a gente tem tanto ela aérea como subterrânea. Nesse caso aqui é subterrâneo, tá? Chega a 13.8 ou 13.800 volts o transformador, rebaixa para 220, 380 volts, certo? E pode sair 127 volts também, no caso lá para o estado de São Paulo. 220 monofásico é aqui para o estado de Goiás. Saindo aqui, ó, entrou aqui, o cabo que a gente utiliza é XE LiPe, que suporta até 90 graus de dissipação do calor, 1 kV. E aí temos um quadro geral de distribuição com dispositivo de proteção, ok? Aqui, basicamente, nós temos aqui uma subestação de pequeno porte abrigada, que nós chamamos, né? Uma certa proteção de alvenaria. Onde chega a energia, nós temos o disjuntor, transformador e leva lá a alimentação para toda a fábrica, ok? Ou para a fazenda, prédio e assim sucessivamente. Aqui o professor Alan passa alguns exemplos de subestação de pequeno porte, de média e pequeno porte aí. Também eu vou botar a demonstração de grande porte aérea, tá? Ela é totalmente externa também, tá? Aqui nós chamamos de altempo. Outro exemplo de subestação, aqui é de médio porte aí, também aérea. Subestação aí já de grande porte, ok? Uma vista de cima. Outra subestação ao tempo aí. Essa já é de grande porte também. Outra subestação de grande porte aí, externa. Quando você vai passando aí pelas fazendas aí, você vai verificar bastante subestação de pequeno porte aí, porque as fazendas também precisam aí de transformador, que tem equipamentos, né, que tem uma potência mais elevada, como triturador e outros equipamentos, ok? No caso aqui temos transformador, a saída é subterrânea, desceu aqui, ó, passa com aquele cabo XLPE e vai levar subterrâneo, ok? Aqui é a subestação externa, né? Também de grande porte, olha o tamanho do transformador. Essa já é a subestação abrigada, tá, pessoal? Chega a alimentação 13.8 aqui, ó. E sai na parte subterrânea. Essa é a subestação 13.8 aí, KV, que a gente demonstra para os alunos. Que no caso tem a proteção, né, que é o disjuntor de alta tensão, tem um transformador e a saída aqui, ó. E aí na nossa primeira atividade temos que desenvolver uma planilha de orçamento, a gente chama planilha orçamentária, onde você tem que descrever aqui obra, descrição, local, cliente, unidade, valor de unidade. Ou seja, para essa instalação de subestação de pequeno porte, ela saiu no valor de uma unidade de 105.875,27. Aqui nós temos o item, código, descrição, fonte, unidade, quantidade, preço e o preço total. Então, professor Alan, passando vários exemplos aí de planilha orçamentária que você pode estar utilizando
para o desenvolvimento aí, né, da sua atividade 1. O valor dessa aqui ficou mais caro, né? Essa subestação aqui, ó, do IF de Rio Grande do Sul, aí, aproximadamente 671.407,65. De qualquer forma, também nesse orçamento aqui, nessa planilha orçamentária, tem item código de descrição, né? E os detalhes de custo unitário e custo total. Outro exemplo de planilha orçamentária aí para pequena subestação aí, nós temos agora aí, né? Que é chamada aí da Eta Ponta do Arado, ok? Curva ABC, BDI, que é o imposto, grupo, item, discriminação, em vez de ser descrição, tá discriminação, tá vendo? As fontes revisadas, né? E o valor total aqui no final. A planilha orçamentária aí da distribuidora de combustíveis e derivados, nós temos a descrição do item, descrição, temos aqui os fatores de correção, homem-hora, valores unitário, total e observações de comentários. E aqui, ó, nós temos a modificação do tamanho do papel, o valor também que pode ser cobrado, a parte da estimativa de homem-hora, que é engenheiro, projetista, desenhista, administração. Por exemplo, o pessoal Alan trabalha com instalação e manutenção. E aí, vira e mexe, quando é uma obra grande, eu preciso contratar aí o pessoal para trabalhar comigo. Aí eu pago diária. Diária, a gente pega das 8 horas até aproximadamente 5 horas da tarde, entendeu? 5 horas, 6 horas. Aí tem parada para o lanche, café da manhã e almoço. E aí o detalhe, o que acontece? Aí eu combino uma diária, pago o valor da diária, o pessoal vem e trabalha para mim, entendeu? Agora na atividade 2, nós temos que fazer uma parte bem completa com a descrição no nosso memorial descritivo. O memorial descritivo aí, né? Ele segue a norma brasileira de regulamentação 5410/2004 de instalações elétricas, ok? Onde, seguindo a norma técnica e seguindo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós temos que colocar a localização da obra, proprietário, detalhe de cada etapa da construção, alvenaria, acabamento, conceituação do projeto, normas adotadas, realização dos cálculos, premissas básicas, objeto do projeto, detalhamento de matérias-primas empregadas e demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento completo do projeto. Aqui é o memorial descritivo de um projeto completo no AutoCAD, que é o desenho assistido pelo computador, onde nós temos vários detalhes das plantas aqui, tá vendo? No nosso memorial descritivo de instalações elétricas aí, nós temos um exemplo de introdução, objetivo, normas aplicáveis, diretrizes para execução das instalações elétricas, especificações técnicas. Temos que ter aí, por exemplo, na fábrica aí, toda uma documentação, incluindo os projetos elétricos industriais aí dessa fábrica aí. Caso tenha necessidade de fazer alguma modificação, você tem um projeto elétrico. Agora você imagina, igual determinados casos que eu já cheguei na fábrica, aí eles fazem o famoso puxadinho. O que que é o famoso puxadinho? Ele tem um maquinário lá, a linha 1, por exemplo, aí chega outro maquinário para ligar, fazer a linha 2. O que que eles fazem? Eles trazem a alimentação da linha 1, certo? E aí ocorre o seguinte, quando você tem que fazer um procedimento de manutenção, você vai desligar o disjuntor, você desliga as duas linhas. E aí, no caso, não foi feita uma modificação no projeto elétrico industrial. E várias vezes já teve o caso do professor Alan chegar na indústria, vai realizar aí a manutenção de uma máquina ou equipamento, e essa máquina não tem o projeto. Como não tem um projeto, aí você tem que seguir o aprendizado que você teve aí, né,
durante a sua experiência profissional. Por exemplo, a embaladora, você sabe que ela gira no sentido horário. Como ela gira no sentido horário, o que que você faz? O motor trifásico ele vai ter que estar girando no sentido horário. O motor foi danificado, teve que retirar o motor, porque o motor queimou. Aí, quando foi colocar lá o motor lá, o pessoal pegou e ligou o motor errado, estava girando ao contrário. Aí, simplesmente cheguei lá e mudei as fases e voltou a girar no sentido horário novamente. Mas não tinha projeto, não tinha nada. No caso lá dessa embaladora também, teve uns problemas nos sensores. Tinha um sensor indutivo que fazia identificação de metal, não podia passar metal. Aí o sensor indutivo danificou, aí eu realizei a troca também, sem projeto, ok? Certo? Então vai acontecer o caso de você chegar numa fábrica e não vai ter aí a parte de projeto elétrico industrial. Ou você desenvolve esse projeto, ou você realiza aí a manutenção ou instalação de acordo, com a sua experiência. Mas, seguindo a norma técnica, tem que ter o projeto elétrico para realizar qualquer modificação e acompanhar as instalações elétricas do local. Aí aqui um exemplo, que o professor Alan passa aqui, né, da fábrica. A maioria das fábricas são assim, pessoal. Tem a parte de administração, quadro geral de luz aí, quadro geral de força, que é a parte da subestação, ok? Nós temos aí setor de carga. Geralmente as fábricas têm setor de carga um, setor de carga 2, ou você pode encontrar também assim, ó. Linha um de produção, linha 2 de produção, linha 3 de produção e assim sucessivamente, ok? Aí é um conjunto geral das linhas de produção industrial que tem um total da produção final para atingir a meta mensal, ok? Aí, falando um pouco sobre projetos elétricos industriais, já de acordo com o software, que é o desenho assistido pelo computador, que nós chamamos aí, que é o software AutoCAD aí, ó. Aí, esse exemplo aí no projeto no AutoCAD aí, você tem a parte desde a entrada, que é o sistema elétrico de potência, até a instalação das máquinas, com legenda, com vários detalhes. Nesse caso, o professor Alain vai demonstrar duas instalações elétricas aqui, uma na parte de máquinas elétricas industriais aí, outra parte de um forno industrial aí de alta potência. Aí, tanto ligação em São Paulo como a ligação no estado de Goiás. Então, entrega do serviço, instalação de máquinas de costura. Então, os cabos estão aqui presos com prensa-cabo, ok? Foram colocadas a eletrocalha, todas bem fixadas. Aí, foi colocado o pino fêmea, encaixar o pino macho, né? Então, um cabo PP, eletrocalha bem firme. A próxima máquina. Aqui. Então, realizando a entrega. Instalação elétrica. Observe se a tensão, os disjuntores e a bitola dos cabos elétricos instalados são compatíveis com a tensão, potência e corrente elétrica do forno. Estes dados estão no croquis de instalação que acompanha cada equipamento. O circuito elétrico e os disjuntores devem ser exclusivos e ligados do lado direito a no máximo 1,5 m de distância do forno. Esta medida serve para garantir que o cabo de ligação não entre em contato com partes quentes do forno e também para facilitar eventuais manutenções. Verifique a fixação do prensa-cabos.
É recomendável a utilização de uma tomada stack para facilitar a eventual necessidade de movimentação do forno para manutenção. O aterramento é obrigatório e indispensável, não somente para o perfeito funcionamento do forno, mas principalmente para a segurança dos usuários. Não utilize o fio neutro como terra. Siga as orientações da norma NBR 5410. Agora, meça de 2 em 2 os 3 fios do circuito fase que chegam aos disjuntores. Em qualquer posição, deverá haver 220 volts ou 380 volts, com tolerância de mais ou menos 10%. Em seguida, ligue os fios do forno ao disjuntor. O fio azul, para os equipamentos em 220 volts, deve ser conectado ao borne de aterramento. Para 380 volts, ligue o fio azul ao borne neutro e o terra no borne terra. Serviço. Então aqui eu falo uma parte da nossa atividade, que é o quê? Para fazer aí o orçamento, deixar aqui, ó, para desenvolver o orçamento aí de uma subestação de pequeno porte envolvendo a parte de tomada de uso geral, tomada de uso específico, tomada de uso geral, aproximadamente 10 amperes abaixo, tomada de uso específico de 20 amperes acima. Iluminação, aterramento e SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, no nosso caso, da pequena subestação. A parte da subestação aí, nós temos aí parte, mostrar aqui, deixa. Então nós temos a parte de entrada, temos aí que é utilizado acima de 75 kW, que nós não trabalhamos mais com padrão monofásico, bifásico e trifásico. A gente já trabalha com a demanda contratada, então acima de 75 kW, aproximadamente 66 kVA, nós utilizamos aí uma demanda contratada, onde você tem que montar uma subestação aí que tem uma alimentação aí, por exemplo, em 13,8 kV, 34,5 kV. Essa alimentação ela vai tanto para centro comerciais, edifícios, condomínio, universidades, faculdades, hospitais, empresas de grande porte. Neste caso, a professora Alana demonstra aí para vocês aí a parte da subestação ao tempo, né, ou externa, onde os equipamentos aí eles vão estar externamente. Essas são as subestações externas que nós temos aí, vários modelos, né? É uma subestação de energia aí na área externa. E aí temos aí também, principalmente na cidade, né? Subestação obrigada, onde aqui chega a entrada, por exemplo, 13,8 kV, passa pelo dispositivo de proteção, tem os transformadores e vai fazer a alimentação da fábrica. Apesar de chegar a um valor elevado, pessoal, a saída aqui, no caso do estado de Goiás, é 380 volts trifásico e 220 volts monofásico. Para São Paulo, seria 220 volts trifásico e 127 volts monofásico. Aqui na subestação obrigada, temos transformador, dispositivo de proteção, como disjuntor. Aqui fazendo a pré-seleção aqui, então tem a entrada, passa pelo dispositivo de proteção. Nesse próximo slide, dá para a gente verificar aqui, ó, tem um cubículo de proteção, esse aqui é um disjuntor industrial, cubículo de transformação, que é o transformador. Então, o transformador chega à alimentação,
rebaixa o valor de tensão e geralmente a gente leva aí para a fábrica subterrâneo ou aéreo. Aéreo é por cima, né? Subterrâneo seria por baixo aqui, ó. Inclusive, uma das atividades é você calcular aqui qual é a mangueira ou eletroduto que a gente trabalha aqui com esse cabeamento. Você imagina que geralmente a corrente de uma subestação, mesmo sendo pequeno porte, é uma corrente elevada. Geralmente utilizamos aí um cabeamento de 95 milímetros acima. Esse tipo de cabeamento já é um cabeamento aí mais elevado, onde você tem que verificar o eletroduto correto. Não há necessidade de você ficar fazendo vários cálculos, que nós temos tabelas e softwares que vai fazer isso para você, ok? Outro exemplo aí, né, de subestação obrigada. E aqui o professor Alan passa aí uma pequena planilha aí, colocar aqui. Então, falando sobre a nossa atividade um, que é sobre estar fazendo aí uma planilha orçamentária aí de uma pequena subestação, né, de pequeno porte. Nessa planilha aí você tem que demonstrar a parte da obra, descrição, local, cliente, unidade e, logicamente, o valor total. O valor total aqui dessa pequena subestação seria 105.875,27. Aí tem uma descrição dos serviços, como execução de serviço de implementação de subestação aérea com transformador de 112,5 kVA. Atualmente, o professor Alan está ministrando aula num curso de NR10, de Segurança e Eletricidade, numa empresa onde o transformador é 500 kVA. Pensa, é uma potência bem elevada, né? Então, tem um local aqui, cliente, né? Quantidade e o valor total, ok? Serviço preliminar, instalações, subestação. Outro exemplo aqui de planilha orçamentária aqui, também nós temos obra, endereço, cliente, unidades, valor da unidade. Neste caso aí já ficou mais cara, né? Neste caso já ficou 671.407,65. Aí já está mais bem completo, né? O item, código, descrição, fonte, unidade, quantidade, o preço unitário, valor da mão de obra, material, outros, BDI e o total do preço final, né? Ok? Mas aí tem a descrição completa aí, né? Dos itens que serão utilizados. Uma da parte importante é esse aqui, ó. Utilizar EPI, né? Que são os equipamentos de proteção individual e também os equipamentos de proteção coletiva. Então, professor Alan, ia explicando para vocês aí o desenvolvimento da atividade um. Desenvolvimento da atividade um, temos que fazer basicamente uma planilha orçamentária de custos diretos sobre uma pequena subestação. Outro exemplo de planilha orçamentária aqui, de uma pequena subestação, certo? Nós temos aqui mais completo que tem as cargas, como carga A, B, C, imposto BDI, grupo, item, BDC, descrição, está escrito discriminação, fonte revisada, código de composição, unidade revisada, quantidade revisada, unitário revisado, BDI revisado e o total revisado. E aí tem todos os detalhes descritos aqui que vai ser desenvolvido na nossa planilha orçamentária de uma pequena subestação, ok? Outra planilha aí orçamentária é sobre a nossa distribuidora de combustíveis e derivados. Nessa subestação, nós temos aí a descrição do item, descrição com todos os itens, como diagrama lógico,
lista de cargas elétricas, planta de comunicação, com vários detalhes na folha que vai utilizar, que nós chamamos de formatação, se vai ser uma folha A1, A3, A4. Temos a quantidade, fatores de correção, como rever todo o projeto, verificar a estimativa homem-hora como engenheiro, projetista, desenhista, parte da administração. E aí a gente verifica também o valor total da nossa obra, ok? Certo? Então, aqui o professor Alan acabou de explicar para vocês a primeira atividade. Agora, na atividade 2, o que que nós trabalhamos? Trabalhamos com o memorial descritivo. Memorial descritivo seria uma parte mais completa aí de todos esses detalhes que eu citei para você. De acordo com a NBR 5410, atualizada de instalações elétricas de baixa tensão, define aí que no orçamento de uma instalação e subestação, sistema elétrico de potência ou instalação de baixa tensão, nós temos também que complementar o nosso memorial descritivo, ok? Com todos os detalhes possíveis aí para entregar para o cliente. Além de fazer essa entrega do projeto elétrico industrial, da planilha orçamentária, do memorial descritivo, geralmente a gente faz até reunião com o pessoal da empresa para verificar se tem mais algum detalhe que pode acrescentar ou retirar do projeto. Então veja abaixo aqui, né, alguns exemplos de informações que tem que conter no memorial descritivo. Localização da obra, proprietário, detalhe de cada etapa da construção, logicamente. Se vai ter parte de alvenaria, acabamento, conceituação do nosso projeto. Logicamente que o projeto elétrico vai ser desenvolvido de acordo com as normas técnicas vigentes, vai seguir a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma brasileira de regulamentação 5410 para baixa tensão, NR10, que é para instalação e manutenção com segurança. Os funcionários têm que ter um curso de NR35, que é para trabalhar em altura, ok? Detalhamento de materiais empregados na obra no produto. Então, aqui, quando você fala sobre o desenho assistido pelo computador, que seria o software AutoCAD, nós temos aqui todos os detalhes que você coloca, certo? No nosso memorial descritivo. Outro exemplo aqui do memorial descritivo, nós temos aqui, ó, introdução, objetivo, normas aplicáveis, diretrizes para execução das instalações elétricas, funcionamentos básicos do nosso sistema de baixa tensão. Aqui, no caso, é seguindo a norma NBS 5410. Especificações técnicas, condições gerais de fornecimento, quadros gerais de baixa tensão, proteção tipo DIN, tipo caixa moldada. Caixa moldada, pessoal, é porque o disjuntor já é uma corrente mais elevada, ele é grandão. Geralmente você aperta o parafuso com chave Allen, ok? E assim sucessivamente. Chave Allen, Phillips, boca, chave boca, brezada, vai depender do tipo de disjuntor que você está comprando. Geralmente é com chave Allen. Então, outro exemplo aqui de memorial. Lembrando que o professor Alan agora está explicando a atividade 2. Então, atividade 1 sobre planilha orçamentária. Agora, atividade 2. Atividade 2 aí, nós temos aí Campinas, por exemplo, né? São Paulo, local, né? Endereço aí da cidade, dados do proprietário, endereço, dados do projeto e tipo de instalação. Esses detalhes aí, seguindo, nós temos aí
objetivo, normas aplicáveis, regulamentadora, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Norma, no nosso caso da atividade, é sobre a distribuidora de combustível e derivado. Documento de referência, introdução e apresentação, considerações gerais, definição do escopo, distribuição de força, aterramento, sistema de proteção de descarga atmosférica, que é o nosso para-raio, iluminação e tomadas, considerações finais. Então, na parte mais descritiva do nosso memorial descritivo do projeto básico, está aqui o objetivo, né? E o objetivo seria o quê, né? Tem como objetivo definir aí o escopo, todos os detalhes do nosso projeto básico, né? E vai servir de base para a elaboração do projeto elétrico executivo da subestação. No caso nosso, é da distribuidora de combustíveis e derivados, né? Localizado nessa área aqui, ó. E ainda fala sobre as normas técnicas vigentes. Nós temos vários tipos de normas que temos que seguir. Uma das normas sobre os fios e cabos, plugs e tomadas, instalações elétricas de baixa tensão, disjuntores, eletrodutos e assim sucessivamente. São várias normas que nós temos que seguir para desenvolver esse projeto elétrico industrial de uma pequena subestação. Então, esse memorial descritivo, pessoal, quando a empresa pega, ela já sabe que para quem ela solicitou o orçamento aí, bem detalhado, ela já sabe que é uma empresa aí que já tem uma consolidação no mercado aí e provavelmente vai fechar o negócio, ok? Ele é bem completo. E aqui nós temos a definição do nosso escopo do projeto elétrico industrial, que envolve aqui distribuição de força, iluminação, aterramento, sistema de para-raio, dimensionamento e outros detalhes. E aí, deixa bem claro aí, ó, não faz parte do escopo desse projeto. Por quê? O que que acontece? Você imagina que desenvolve o projeto elétrico industrial, foi aprovado, beleza, e aí manda a equipe, tudo mais, o pessoal tá fazendo a instalação e tal. Ah, mas não tem como vocês fazerem a instalação mais daquele galpão lá para mim e tal. Tem como, mas como está fora do nosso projeto, nós temos que acrescentar um determinado valor, porque senão não tem como aí fazer o desenvolvimento aí dessa instalação. Porque geralmente tem empresas que fazem isso. Você está desenvolvendo a instalação e elas querem que faça uma instalação aí gratuitamente. Não pode. Nós temos que fazer o que foi acordado aí no nosso projeto e às vezes até com reunião de assinatura, ok? A distribuição de força, no caso aí, nós vamos ter aí basicamente dois transformadores, tá? Beleza? De força. É, vai ter todo um sistema aí de distribuição das cargas, né, por equipamentos e serviços auxiliares com painel de iluminação. Vai ser completo. Vai ter a parte de iluminação, parte de distribuição de força, tomada de uso geral, tomada de uso específico, vários equipamentos que vão ser instalados lá no local. E aqui está um exemplo aqui de sistema de aterramento. Nós temos aqui o nosso para-raio, que é o sistema de proteção contra a descarga atmosférica. O para-raio, pessoal, além dele vir a parte do para-raio, ele tem que vir uma parte de iluminação. Porque geralmente esses locais, galpão, prédio, eles são altos. E aí, aqueles aviões de pequeno porte, de voos comerciais, eles voam baixo. Eles têm que ter uma iluminação para identificar ali, ó, visualmente,
que tem ali um sistema de para-raio, porque senão ele bate ali e pode ter um certo problema. Por isso que a gente instala esse equipamento aqui, ó, que é o relé fotoelétrico ou fotocélula. Ele tem aqui uma fotocélula aqui, ó, na lateral aqui. Quando fica de dia, abre um contato e desliga a luz. Quando fica de noite, ele identifica e acende a luz. Fecha o contato e acende a luz. Aí nós chamamos de fotocélula, ok? Essa lâmpada aqui, quando queimar, tem que ser trocada urgentemente para não ter um acidente maior. Ao lado aqui, nós temos aí a parte de um eletrodo de aterramento, que nós chamamos uma parte de haste de aterramento, ou cantoneira, ou copper weld, onde você tem aqui a parte do eletrodo, que aterra aqui envolve os eletrodos de aterramento, eletrodo de aterramento, conexão de aterramento e condutor de aterramento. Aí bem próximo aí, certo? A parte de iluminação e tomadas. E nas considerações finais aí, nós temos aí o seguinte detalhe, né? A contratada deverá realizar interface com os responsáveis pela execução do projeto, demais disciplinas relacionadas. Civil, mecânica, instrumentação, os quais serão informados posteriormente aí pela distribuidora de combustível derivado. A contratada vai ter que seguir aí rigorosamente aí detalhes aplicados aos itens de NR10, que é uma norma regulamentadora para instalação e manutenção elétrica. Nós temos aí a parte também, né, de NR35, que é para altura, NR12, que máquinas e equipamentos. Nessa parte de baixo aí você vai ver, ó, que é o dimensionamento das instalações e localização dos componentes devem ser adotados de forma a manter o espaço seguro e que atendam às distâncias mínimas para instalação de equipamentos estabelecidos pela NR12, como disjuntores, fusíveis, relés de sobrecarga, relé de subtensão, TC, transformador de corrente, TP, transformador de potencial. A contratada deverá respeitar todas as normas de segurança da contratante, bem como providenciar todos os equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletivo, né? Placas de sinalização, cones, fita zebrada, barreiras e todas as instalações elétricas deverão ser projetadas observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. A proposta técnica deverá contar com a lista de documentos e atividades com custo individual de cada item e custo total para a elaboração do projeto. O pagamento aí da empresa será em 3 etapas. 10% do valor global, que é 30 dias aí após a assinatura do contrato. 70% do valor do documento ou atividade. 30% após a emissão individual de cada documento ou atividade para aprovação. 20% do valor do documento 30 dias após a aprovação individual de cada documento ou atividade. Então, basicamente, isso aí que o professor Alain foi a atividade 2 que eu expliquei. Aí essa atividade 2 é para você falar sobre o memorial descritivo. São vários detalhes aí que nós temos que passar e colocar de uma forma descrita para entregar para a empresa, ok? Principalmente a parte de pagamento, né? Para iniciar a obra, neste caso, vamos precisar de 10% do valor. Geralmente eu peço mais. Eu peço aí pelo menos uns 30% para iniciar a obra.
70% aí do valor e 20% do documento, ok? Essa foi a nossa parte da atividade 2. Atividade 1, planilha orçamentária. Atividade 2, memorial descritivo. E na nossa atividade 3, nós temos aí, como eu falei lá no início, um dimensionamento dos eletrodutos aí, porque nós vamos utilizar um cabeamento mais elevado, 95 milímetros. Neste caso aqui, nós vamos ter que fazer essa parte de dimensionamento. De acordo com a norma NBR 5410, pessoal, a gente só pode utilizar 40% aí da área interna. 60% aí ficar livre. Por quê, professor? Porque quando o eletroduto e o cabeamento está embaixo da terra, seja eletroduto ou mangueira aí, né? Aqui a temperatura eleva. E de acordo com a temperatura mais elevada, a gente tem uma queda de tensão no cabeamento. Pode ser que pode danificar a alimentação lá da sua máquina, equipamento, seu transformador, do seu dispositivo de proteção e assim sucessivamente, ok? Então, por isso, tem que respeitar a norma técnica aí, que fala que nós temos que deixar 60% da área livre e 40% da área de utilização. Para isso, vamos utilizar aí como exemplo o nosso cabeamento de 95 milímetros. Por exemplo, para a fase aqui, utilizamos aí o cabeamento aí preto. E para o neutro aí, nós utilizamos aí o cabeamento azul, ok? Né? Nesse caso aqui, ambos de 95 milímetros. Então, você imagina, você vai colocar 3 fases aqui dentro do eletroduto ou dentro da mangueira. Geralmente utilizamos eletroduto, mas já tem uma mangueira já permitida aí, de acordo com a norma técnica, tá? Você compra na distribuidora, ela é totalmente reforçada. Aqui nós temos aqui uma mangueira tipo garganta, tá, pessoal? Ela vem até que passa fio. E aqui nós temos aqui, ó, 50 metros aqui, né, do azul. Então seria 3 fases e o neutro aqui, ó. Aqui é um exemplo aqui de quando tá passando aqui, ó, fora o eletroduto, mais em eletrocado, tá vendo? Aqui não é subterrâneo, fica até uma parte de ventilação legal aqui, né? E aí, como exemplo aqui, nós temos a nossa parte aqui. Deixa eu diminuir aqui. Então, nós temos aqui, ó, nossa parte aqui, ó, da tabela A e da tabela D, que é encontrada na norma NBR 5410, ok? Então, aqui nós temos desde 1,5 até uma alta bitola. No nosso caso, que nem eu falei para vocês, é 95 milímetros. O professor Alan deixou aqui a bolinha, tá ok? Neste caso, você está fazendo o dimensionamento de acordo com a tabela que é encontrada na norma técnica. Então, aqui, ó, 95 milímetros. A seção nominal, 95 milímetros. E quantos cabos que a gente vai utilizar? 3 fases e um neutro. 3 fases e um neutro dá 4 cabos. 4 cabos de 95 milímetros. Então, você vai usar aqui um eletroduto, né, com o tamanho nominal do eletroduto em 60 milímetros, ok? Certo? Vai dar tranquilo aí para passar o nosso cabeamento, tá bom? Certo? Então, repetindo, para o nosso dimensionamento, vamos utilizar 95 milímetros, 95 milímetros, de acordo com a quantidade de cabo. Número de eletrodutos no eletroduto. Número de eletrodutos. Número de condutores no eletroduto. Quantos condutores? São 4. 3 fases e um neutro. 4 condutores.
4 condutor a 95 milímetros dá 60 milímetros, ok? Certo? Esse seria aí o nosso eletroduto que a gente vai estar utilizando. Então, deixa eu sair e finalizar aqui. Aí aqui, vamos aqui para a nossa sala. Então, aqui na nossa sala aqui, pessoal, nós temos as nossas atividades que vão ser entregues aí, que nem eu expliquei para vocês, beleza? Certo? E aí, você envia a atividade para a gente estar realizando a correção, tá bom? Essa atividade 1 e 2 aqui é a nossa planilha orçamentária, tá bom? Certo? A atividade 1 e 2 é a mesma aqui que é a nossa planilha orçamentária. A atividade 2 aqui é a 2 que eu expliquei para vocês. E a atividade 3 é o dimensionamento dos eletrodutos e ou mangueira, né? Tipo garganta. Ok? Certo? Aí você segue lá aquelas orientações que o professor passou para vocês. Então, repetindo, a atividade 1 e 2, você pode postar a mesma atividade, não tem problema. Que é a planilha orçamentária, que é essa parte aqui, ó. Professor, Oi, é pode porque falar. eu tenho uma dúvida aí. Nessa atividade 1, tem um envio da atividade 1, que seria a planilha. No envio da Certo. atividade 2, está como memorial. Eu não preciso fazer o memorial, não. O memorial, eu vou utilizar o memorial para fazer a atividade 1, correto? A planilha. Aham. Então, É, não vai ser preciso mexer no memorial, não. é porque é assim, ó. A atividade 1 vai ser a nossa planilha orçamentária, certo? É porque aqui ficou Certo, repetindo. certo. Aí você coloca ela aqui também, entendeu? Ah, correto, então. Então, eu vou utilizar o memorial para poder fazer a planilha. É, que é aqui, a 2 aqui, ó, tá vendo? Sim, sim. Aham. E aí a 3 que vai ser aquela tabela de dimensionamento dos eletrodutos. Tá aí essa tabela e eu utilizo a planta de situação lá e os outros dados que eles colocaram também, né? Isso, entendeu? Correto. Só você clicar aí dentro do descritivo da SAP 1, tem uma planta de situação residencial lá, que lá pode se considerar, né? Essa planta arquitetônica É, aí. não, isso aqui pode se considerar. Inclusive, eles vão eliminar, tá? Beleza, Certo? então. Aí a Beleza. parte mesmo é para a gente fazer o orçamento aí de uma pequena subestação. Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, ó. Aí, fechou. Voltou. Aí, ó. Aí a empresa é essa aqui, né? Mega Projeto. E aí tem que fazer o orçamento, né? De quê? De uma pequena subestação. Aqui, ó. Receber uma solicitação do orçamento, fazer um orçamento para a elaboração do projeto, né? De uma subestação de pequeno porte. É uma pequena subestação, né? Aí o orçamento deverá englobar todas as atividades aí, né? De um projeto executivo, como força, iluminação, que eu expliquei, né? Aterramento e para-raio, que é o SPDA. Certinho? Aí fala que tem que elaborar. Aí na planilha orçamentária, aí lembra lá que tinha quantitativo de homem-hora? Sim. Aí eu vou Então, utilizar igual está definido no material do curso, né? Do material e didático.
a quantidade, Aham. a hora do Isso, engenheiro é tanto, essas coisas tudo. isso mesmo. Entendeu? Não, beleza, entendi aqui. Então é isso aí. Então, cara, legal. Mais alguma dúvida? Não, era somente essa mesmo. É, né? Então, eu espero aí que você tenha gostado da nossa aula de hoje aí. E a galera aí, você que está assistindo a aula aí, não deixa para a última hora para enviar a atividade. A hora é agora. Envia sua atividade para você não deixar acumular. Porque deixa na última hora, vai enviar as atividades tudo de uma vez. E aí meio que se enrola, né, Paulo? E essa tá bem puxada mesmo, tá bem detalhada. É. E aí, como a atividade tem muito material, né? Seria bom você mandar um pouquinho, depois mandava outro, né? Certo? Pode deixar. Vamos ver se já para a próxima aula eu já te entrego aí. Tá certinho. Cara, legal, tenha uma ótima semana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.